Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso de Revit Arquitetura, promovido pela SIC Informática. Nessa aula eu vou apresentar para vocês e falar para vocês sobre o requisito do sistema e a recomendação do Autodesk Revit para que vocês possam estar instalando então em seu computador, tá? Então, o programa Revit é um excelente programa, isso eu não tenho dúvidas. Mas antes de qualquer coisa, temos que sabermos quais são os requisitos para depois podermos instalar o programa em nosso computador. O que quer dizer isso, pessoal? Uma das preocupações que eu mais tenho quando eu recomendo um programa ou quando eu vou dar um curso é sobre a capacidade do equipamento a qual esse programa vai ser instalado. E nós não estamos falando apenas de um pequeno programa, nós estamos falando do programa Revit, né, que foi desenvolvido pela Autodesk com a tecnologia BIM. Então é um programa que requer muito do seu equipamento. E uma das minhas preocupações é que vocês observem e vejam a configuração do computador de vocês para que depois vocês façam a instalação do Revit, para que vocês não fritem, né, o processador de vocês. E muitas vezes vocês podem criar uma ideia, né? Uma ansiedade de poder estar baixando o programa e falar, não, eu vou instalar no meu computador, ele vai rodar bonitinho, e quando vocês baixarem, ou até mesmo quando vocês forem baixar, a própria Autodesk faz uma vistoria para ver se o sistema é compatível, né, com o programa. E aí você pode se deparar que o seu equipamento não passou, né, no teste para que possa ser instalado então o Revit no computador de vocês, tá? Então, assim, infelizmente não é qualquer computador que roda o Revit. Portanto, nesta aula iremos ver quais são os requisitos recomendados para que possa ser instalado o Revit. Bem, eu coloquei o link aqui embaixo, tá? Vocês podem ficar despreocupados que eu vou disponibilizar os endereços futuramente, eu vou até mostrar para vocês um arquivo com todos os endereços aí que eu vou estar utilizando para mim poder passar essas informações para vocês, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, automaticamente vocês vão perceber que a página, tá, do Help aqui da Autodesk, ela vai ser aberta, tá? Mas como eu disse para vocês, depois eu vou demonstrar para vocês e mostrar aonde se encontra esse arquivo para que vocês possam então estar acessando, copiando esse arquivo para vocês poderem ter os endereços aí para vocês terem todas as informações da Autodesk, tá? Referente aí ao programa Revit. Então aqui do nosso lado esquerdo nós temos aqui, podemos dizer, são ajuda, né, que a Autodesk nos proporciona relacionado aqui ao nosso Revit. Então o que há de novo, iniciar, modelar o projeto, documentos e apresentar o projeto, né? E uma série de tópicos aqui onde eu posso clicar e ter essas informações. Se eu quiser apenas os requisitos do sistema, que é o que eu vou estar passando para vocês, então eu vou clicar aqui, ó, e veja que ele recolheu, tá? Então vamos nos concentrar apenas nessa tela aqui, tá? E vocês podem até me perguntar, pô, Cícero, mas isso é necessário? Sim, pessoal, isso é necessário sim, porque vocês vão ter um programa muito robusto, tá? Então, como eu falei, não é qualquer computador que vai estar rodando esse equipamento, tá? Esse programa, melhor dizendo. Então, nós temos que sabermos o seguinte, que nós temos que ter um equipamento à altura do programa, porque o intuito é estudar, ter o conhecimento sobre o programa, mas o intuito final é ganhar dinheiro com o programa, certo? Porque vocês vão ter clientes, vão estar trabalhando, ou seja, na área de engenharia, ou seja, na área de arquitetura, vocês vão desenvolver projetos, vão modelar projetos, vamos dizer assim. Então, o cliente quer uma coisa boa. E para ter alguma coisa boa, evidentemente, vocês têm que ter um equipamento bom. Então, o princípio é isso. Conforme vocês vão tendo uma evolução no conhecimento de vocês, a necessidade de programas, eventualmente o computador de vocês vai ter que suportar tudo aquilo que vocês necessitam para a profissão de vocês. Isso é fato, tá? Então vamos lá. Requisitos do sistema e recomendação, né, do Autodesk Revit. Então nós temos aqui a informação, ao não ser especificado de outra forma, os seguintes requisitos se aplicam para o Autodesk Revit em uma suíte,
Revit Architecture, né? O Revit Map e o Revit Structure, tá? Agora, tem uma versão que é chamada o Revit LT, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada para ver se vocês não tiverem um equipamento tão robusto, vocês podem clicar aqui. Vou até clicar com o botão auxiliar e pedir para abrir o link aqui do lado, ó, certo? Então ele vai abrir sobre a lista, tá, do Revit LT. Então eu vou clicar aqui. Eu vou começar pelo Revit LT, que é um sistema mais, como eu posso dizer, ele não é tão completo, tá? Ele é mais light, certo? Então vocês podem observar que ele requer um sistema operacional Windows 7, certo? Com 32 bits ele aceita. Então vocês podem estar utilizando o Windows 7, o Enterprise, o Windows 7 Ultimate, o Profissional, né? Ou Home Premium com Windows 7. No caso, se vocês tiverem o Windows 64 bits, então vocês podem ter esses sistemas operacionais, que é do Windows 7, o Enterprise, o Ultimate, o Profissional, Home Premium. Já para o Windows 8 de 64 bits, ele só aceita, tá, o Revit Lite, só é instalado nos Windows 8 Enterprise, o Windows 8 Pro e o Windows 8, tá? E no caso aqui, o Windows 8, né, o Revit Lite, por o Windows 8 de 64 bits, aqui em cima também é de 64 bits, o Enterprise, o Pro, no caso 8.1, certo? Que é a atualização do Windows 8. E o navegador, certo? O Windows, o Microsoft Internet Explorer ou outro que seja, vocês podem ter o Google, certo? O Google não, me desculpe, porque o Google é um buscador, né? Vocês, no caso, o navegador é o Chrome ou o Firefox. A CPU, no caso, ela pode ser um multicore da Intel, um Pentium, um Xeon, certo? Esses aqui são processadores, tá? Um multicore da Intel, um Pentium, um processador Xeon, ou no caso as séries de processadores AMD, correto? No caso equivalente à tecnologia aqui SSE2, correto? Tá? Então vocês têm que observar tudo isso daqui, essa nomenclatura. No caso a memória de 4 GB, certo? Uma placa de vídeo de 1280 por 1024, tá? Que são as bases aqui gráficas, certo? E as outras recomendações aqui para, no caso, outros sistemas operacionais, como o Mac, certo? Que vocês têm aqui as informações também. E no caso, ó, veja que ele já requer aqui uma de 8 GB aqui, certo? Isso daqui para o Revit LT, certo? Então, se você não tiver um equipamento tão robusto para que vocês possam então estar instalando o Revit, certo? Então, no caso, vocês podem estar baixando o Revit LT aqui, correto? Então, eu vou clicar aqui no xizinho dessa abinha para fechar. E agora, eu vou passar então as informações aqui sobre o próprio Revit, não é o Revit LT, certo? Vocês verifiquem o Revit LT caso a nomenclatura do computador de vocês não passar por essas configurações aqui solicitadas, correto? Então, vamos lá. O mínimo de configuração do nível de entrada. Então, eu preciso de um sistema operacional, isso é mínimo, tá? Microsoft Windows 7, certo? Com SP1, certo? No mínimo de 64 bits. Veja que o seguinte, o Revit, certo? A suíte Revit, não o Revit LT, que o Revit LT aceita, tá? O Windows 32 bits. Já o Revit, certo? A suíte Revit, no caso aqui, ela inicia com o Windows 7, mas com o Windows 7 64 bits. Então, que seja, se você não tiver o Windows 7, mas não tiver o SP1 instalado e não for de 64 bits, vocês têm que atualizar o sistema de vocês, porque o Revit não vai ser instalado, correto? Então, as versões aqui do Windows 7 é o Windows 7 Enterprise, né, de 64 bits, Ultimate, o Profissional, Home Premium, de 64 bits. Logo em seguida, o Revit vai aceitar o Windows 8 de 64 bits, que seja o Windows 8 Enterprise, o Windows 8 Pro e o Windows 8, certo? Todos de 64 bits. No caso do Windows 8 ainda, de 64 bits, ele vai aceitar o 8.1. Me desculpem, pessoal. Eles vão aceitar o Windows 8, 8.1, né? O Enterprise,
Windows 8.1 Pro e o Windows 8.1, certo? O navegador, então, Windows Explorer ou posterior, que seja o Mozilla Firefox ou o Google Chrome, certo? Então aqui os tipos de processadores, no caso, que é o tipo de CPU. Então vocês precisam ter processador de núcleo único ou múltiplos núcleos. Então aqui ele informa Intel, Pentium, Xeon, certo? Ou das séries i. No caso, esse meu equipamento, que eu estou gravando essa aula para vocês, que estou passando essa aula para vocês, esse equipamento que foi instalado Revit é um i7, certo? Então essa minha máquina, ela é um i7, vou até mostrar aqui para vocês, tá? A configuração aqui do meu equipamento, tá? Para que vocês observem. Então eu tenho aqui, ó, um processador Intel Core i7 3770, CPU de 3.40 GHz, tá? 3.40. A placa de memória dela é de 16 GB, certo? Então eu tenho simplesmente nesse equipamento 16 GB de memória e uma placa de vídeo de 2 GB, correto? Aqui no meu equipamento, tá? Então esse é o equipamento que eu montei para mim poder trabalhar com o Revit, certo? Por isso que eu falo para vocês que o Revit, ele simplesmente pede muito do equipamento. Veja que eu tenho o Server Packer 1, certo? Instalado no meu computador. Eu tenho o Windows 7 Ultimate, olha só, Server Packer. Se eu minimizar aqui, veja então que ele pediu, ó, Server Packer, né, o SP1, 64 bits. Eu tenho então aqui, ó, que ele é de 64 bits, tá aqui, correto? E 16 GB de memória e é um Intel Core i7, certo? Então, eu vou fechar aqui e aonde eles informam aqui, ó, a série i ou AMD, equivalente com tecnologia SSE2, certo? E recomenda a maior taxa de velocidade de CPU possível. Os produtos Revit irão usar múltiplos núcleos para as muitas tarefas, usando até 16 núcleos para as operações de renderização quase fotorrealistas. Então, vocês já dá para perceber que ele vai simplesmente puxar muito pelo processador de vocês, o sistema Revit, correto? O termo de memória ele precisa de pelo menos 4 GB, certo? Normalmente suficiente para uma sessão, prestem bem atenção nisso, pessoal. 4 GB, certo, de memória no computador de vocês, normalmente é suficiente para uma sessão de edição típica para um único modelo de até aproximadamente 100 MB no disco, no caso 100 MB. Este cálculo tem base na verificação interna nos relatórios dos clientes. Os modelos individuais variam na utilização de recursos do computador e nas características de desempenhos, tá? Então vocês prestam bastante atenção, verifiquem, tá? Se você tem um computador de 4 GB, na hora que você fizer a instalação dele, vai ser aceito se passar por todas essas nomenclaturas atrás que eu já mostrei, né? Se tiver o SP1, 64 bits, é encaixar, né, nessas nomenclaturas aqui dos requisitos. Então vocês observam quando vocês estiverem trabalhando com Revit, se os 4 GB vai realmente ser suficiente para trabalhar com ele. A exibição de vídeo, ela no mínimo tem que ser de 1280 por 1024, correto? Para que vocês possam então estarem trabalhando com ele, certo? O adaptador de vídeo, gráficos básicos, uma placa de vídeo com capacidade de exibição de pelo menos 24 bits de cor, certo? E gráficos avançados, tá? Aqui no caso, então, nós temos algumas indicações que são placas gráficas compatíveis com o DirectX 11 ou com Shader Model 3, né? Como recomendado pela Autodesk. Aí vocês podem estar observando aqui nesse site, nesse link, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir. Então vocês podem estar observando aí nesse link sobre a questão da placa de vídeo aí de vocês, tá? Se eu clicar aqui na aba, veja que ele passa então todas as informações aqui para vocês, correto? Então vou clicar aqui no xizinho. O disco rígido de pelo menos 5 GB de espaço, certo? Livre. Dispositivos, o mouse, né? Dispositivos aqui. Mídia para download a partir de DVD, né? Ou chave USB. Conectividade com a internet para registro de licenças no caso do download de compatibilidade, certo? Então aqui são valor, preço e desempenho equilibrado. No caso, se você quiser um equipamento equilibrado, porque aqui nós pegamos um equipamento, vamos dizer assim, de entrada, um nível
básico, certo? Então ele aceita para 4 GB aqui, mas com essas condições aqui de programas, correto? Agora nós estamos entrando já num nível, vamos dizer assim, no nível mais equilibrado, que seja no médio, certo? No nível médio. Então, ele ainda continua solicitando Microsoft Windows 7, SP1 64 bits, com as mesmas nomenclaturas anterior, tá? No caso do computador básico, no sistema operacional. Então, no Windows 7, no caso a versão Enterprise, Ultimate, Profissional, Home Premium, então todas elas são aceitas. No caso então do Windows 8, é aceito o Windows 8 64 bits, no caso o Enterprise, o Pro e o 8, e também para o Windows 8 de 64 bits, no caso a versão mais atual, que seja 8.1, o Enterprise, o Pro e o próprio Windows. Já o navegador, como eu falei para vocês, o Internet Explorer ou Mozilla Firefox ou Google Chrome, correto? Tipo de CPU, veja que ele ainda continua com processo múltiplos, né? Intel, Xeon ou i, né? Que são as séries i, AMD equivalente SSE2. Só que aqui ele já pede uma memória de 8 GB, correto? Isso para equipamentos equilibrados, que seja, vamos dizer que é o equipamento médio, correto? Para que vocês possam então ter um bom trabalho aí com o Revit. No caso, então, para desempenhos e modelos de grandes, complexos, vamos dizer que eu vou desenvolver aí um projeto bem complexo. Bem, aí eu preciso de um equipamento muito mais robusto. Então, aqui, se eu for desenvolver um projeto, né, vamos dizer mediano, certo? Então, eu preciso dessas configurações. Se eu for desenvolver um projeto básico, sem muitos requisitos, né? Aí, mediante ao Revit, então eu utilizo essa configuração de nível de entrada, que é o nível básico, certo? Então, aqui nos projetos, né, de grandes, no caso, os projetos grandes e complexos, aí eu já preciso, né, nos sistemas operacionais, eles ainda se conservam, todos eles, no caso, desde o Windows 7, mas SP1 com 64 bits, do Enterprise, né, o Enterprise, Ultimate, Profissional, Home Premium, na linha do sistema operacional Windows 7. Para o Windows 8 de 64 bits, o Enterprise, né, o sistema operacional Windows 8 Enterprise, o Pro e o 8 também é aceitável. O Microsoft Windows 8 de 64 bits, mas com a versão 8.1, o Enterprise, o Pro e o 8.1. Tá? O navegador, Windows Internet Explorer, ou Mozilla Firefox, ou Google Chrome. Os processadores, vocês podem observar que eles ainda conservam, só que ele pede a memória de 16 GB de RAM, certo? E as placas de vídeos aqui também. E um disco rígido de 5 GB. Então, o que vocês podem observar, simplesmente o seguinte: se você vai trabalhar com projetos grandes e complexos, vocês precisam de, no mínimo, uma máquina de 16 GB. Se vocês forem trabalhar com projetos medianos, então vocês precisam de um equipamento de pelo menos 8 GB de RAM. E se vocês forem trabalhar com projetos simples, vocês precisam pelo menos 4 GB de RAM. Então, essas informações eu gosto de estar passando para que vocês entendam o que vocês precisam ter para poder ter o programa, correto? Então, aqui embaixo, voltando aqui, certo? Passando aqui dos modelos grandes e complexos, nós temos aqui o Autodesk Revit Server, que ele também pode ser instalado num servidor, tá? Então ele pede aí uma característica mínima de 4 GB, correto? O disco rígido pelo menos 7.200 RPM, certo? Ou no caso de mais aqui, ó, menos de 100 usuários simultâneos, 4 GB. Agora, se eu tiver mais de 100 usuários simultâneos, certo? Eu preciso de um equipamento de 8 GB e 16 GB ou de 32 GB, dependendo do que eu vou estar fazendo, correto? Então, o que seja 4 núcleos aqui ou mais, 2.6, mínimo 4 GB, 6 núcleos, mínimo 8 GB, 6 núcleos ou mais, 16 GB, correto? Então, ele tem toda a nomenclatura. Nós também temos o Revit para o Citrix, certo? Que ele tem todas as informações aqui, correto? Então, antes mesmo, como eu estou falando para vocês, é sempre bom estar vendo a documentação que é disponível pela Autodesk para que vocês simplesmente não se frustrem, certo? Então, é necessário isso? Sim, é necessário, porque se vocês não passar por esses requisitos,
fica difícil vocês acompanharem até mesmo a própria aula, certo? O próprio desempenho de vocês. Caso o sistema operacional de vocês ou o próprio equipamento de vocês não passarem no teste, como eu falei, vocês vêm aqui então, tá? Para o Revit LT, clicam no botão auxiliar e façam a verificação, certo? Eu vou clicar aqui para ver se o Revit LT tem a condição de suprir para vocês, tá? Deixa eu só clicar aqui para ver se vocês conseguem, ó. Cliquei aqui do lado e nós então vamos, ó, português não tem, né? Infelizmente aqui nós não temos aqui a nossa língua em português aqui, certo? Então, o que seja, vocês então, o Revit LT, vocês dêem uma olhada, caso, certo? Aqui o requisito da suíte Revit não bater, né? O computador de vocês não passarem pela requisito aqui da suíte Revit, vocês dêem uma olhada então aqui no Revit LT para ver se o equipamento de vocês passa, certo? Se dá para vocês trabalhar com LT, correto? Volto a dizer o seguinte, o LT ele tem menos recursos que a suíte Revit, tá? Então, simplesmente é por isso que ele acaba sendo aceito em outros, tem uma requisição, certo? Bem menor do que o próprio Revit aqui, a suíte do Revit, correto? Então, com isso, pessoal, eu finalizo essa aula. Agradeço a atenção de vocês, tá? Prestem muita atenção, façam a verificação do sistema operacional de vocês, correto? Se caso vocês não sabem fazer essa verificação do computador de vocês, vocês vêm aqui, ó, na bolinha do Windows, clique aqui, certo? E venham aqui, painel de controle. Isso, como eu estou trabalhando com Windows 7, tá? Então vocês vêm no painel de controle. No Windows 8 também procurem o painel de controle, tá? Vocês vão clicar no painel de controle, ele vai abrir essa tela para vocês. Vocês venham então aqui em Sistema e Segurança, cliquem e logo em seguida, aberta essa tela, vocês vêm aqui em Sistema, olha, cliquem em Sistema, clicando em Sistema, então ele vai aparecer todas as informações, então ele vai exibir informação básica sobre o seu computador. Então o Windows aqui, ó, ele coloca a edição do seu Windows, então o meu sistema operacional é o Windows 7 Ultimate, tá? Ele tem o SP1, que é o Server Packer, certo? A classificação do seu computador, tá? A classificação do meu computador é 6.8. O processador está sendo mostrado aqui, certo? A memória instalada está sendo mostrada aqui, correto? Nesse caso, vocês têm que analisar o seguinte. Meu equipamento, como ele tem uma placa de vídeo off-board, que seja, ela não é acoplada na placa-mãe, ela é uma placa de vídeo separada, tá? Então, por isso que eu tenho a memória instalada de 16 GB aqui no meu equipamento. Caso eu tivesse, como eu falei para vocês que eu tenho uma placa de vídeo 2 GB, se eu fosse uma placa de vídeo on-board, tá? Vamos dizer dessa forma, eu não teria aqui a representação de 16 GB. Eu teria a representação aqui de 14 GB. Tá? Porque eu teria que dar pelo menos 2 GB para minha placa de vídeo. Isso daí se trabalha-se então com uma placa de vídeo on-board, que aí ela tira, certo, a potência de memória, ela diminui a potência de memória para ela poder estar trabalhando com a placa de vídeo, correto? Aqui embaixo não tem mais nenhuma outras informações precisas sobre o que o Revit há de necessidade. Então o que vocês têm que analisar é aqui o sistema, a classificação também é importante, o processador também é importante e a memória que é importante também, tá certo? Então eu vou fechar aqui, façam essa verificação no computador de vocês para que vocês possam então estarem aí futuramente instalando o Revit na máquina de vocês, tá? Então vou clicar aqui no xizinho, como eu disse, futuramente eu vou estar mostrando para vocês aonde está esse arquivo com esses endereçamentos, tá certo? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.